Bom, voltamos para resolver agora o item B. O item B, ele pergunta o seguinte: calcule a potência dissipada pelo circuito em watts entre t igual a 20 segundos e t igual a 60 segundos. Calcule aí também o valor da resistência R2 em ohms. Então, ele pediu a potência dissipada no circuito e o valor da resistência R2. Então, vamos lá. Item B. Veja, você precisa aqui descrever os dados necessários para o cálculo da potência, porque você vai ver o que você já tem entre 0 e 60 segundos, né? Entre 20 e 60, desculpem. Entre 20 e 60, a gente consegue tirar da área do gráfico, a gente viu no item A isso, a, a carga, mas a carga não ajuda. O que eu olho entre 20 e 60 que me auxilia é exatamente essa corrente, né? Se eu for pensar na relação base da nossa potência, potência pode ser descrita como U vezes I. Então, se potência é U vezes I, eu preciso da tensão e eu preciso da corrente. A corrente, eu já sei, ela vale quanto? 2,5. Então, quanto que eu tenho de tensão alimentando o meu circuito entre 20 e 60? 120. Então, acabou. A primeira parte do problema fica determinada como P igual a 120 vezes 2,5, ok? Então, podemos determinar a potência dissipada como 120 vezes 2,5. Isso aqui dá 300 watts de potência. Muito, muito tranquilo a primeira parte aqui do item B. Muito de boa. A segunda parte, ele pede o valor da resistência R2. Então, eu vou voltar no circuito aqui agora e eu vou trabalhar com a chave fechada. Então, vamos imaginar aqui que esta chavinha aqui, ela vai estar como fechadinha, né? Ó, você vai fechar a chave e fechando a chave C, vamos trabalhar dentro da corrente novamente agora, né? A corrente que vem aqui é a corrente total, né? Passa pelo amperímetro. Depois, ela se divide. Então, vamos dividir ela aqui ó, em corrente 1 e para cá uma corrente 2, né? A corrente 1 vem até esse ponto, né? Ela passa pela resistência R1, vem até esse ponto. E a corrente 2, ela vem aqui para a lâmpada 2. Só que essa corrente 2 aqui, ela sofre uma nova divisão, né? Porque essas duas lâmpadas 2 estão em paralelo, né? Existem dois ramos do circuito. Então, eu vou colocar aqui como corrente 3 e aqui como corrente 4. Aqui as correntes 3 e 4 se juntam, voltam a ser a nossa corrente 2, que se junta com a corrente 1 ali e vira a corrente total novamente. Tá? Então, o caminho das correntes no circuito está aí. Agora, olha a sacada do problema, gente. Quanto que circula antes da chave ser fechada? Até 20 segundos é meio ampere, né? Depois, com a chave fechada, é 2,5 ampere. Então, calma. Significa, então, que a minha corrente total que eu atinjo é 2,5, não é? Olha o que eu consigo descrever aqui. Ó. Eu posso fazer essa afirmação de forma muito tranquila, né? A minha corrente total é a corrente 1 mais a minha corrente 2. Sofreu a divisão, sim? Se a minha corrente total atingida é 2,5 e eu sei que a corrente que passou pela lâmpada 1 é meio, quanto que vale a minha corrente 2? Olha só, 2,5 menos meio é 2 ampere. Isso daqui me ajuda numa outra coisa. Se esta minha corrente 2 aqui
é 2 ampere, na hora que ela se divide nas correntes 3 e 4, as lâmpadas são iguais, então ela se divide igual, é 1 ampere para cada lado, não é? Olha que interessante. Se eu quero descobrir a minha, ah, a minha resistência a 2, o que que eu preciso, né? Eu preciso da tensão e eu preciso também da resistência, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 3 lâmpadas aqui, eu vou reduzi-las a uma só, uma resistência equivalente 2. Depois, eu vou analisar os ramos. Ó. Este ramo aqui recebe 120 volts, não é? E esse ramo aqui também recebe 120 volts. Estão em quê? Em paralelo. A tensão é a mesma, certo? Sendo assim, eu vou olhar só o ramo da lâmpada 2, né? Olhando só o ramo da lâmpada 2, nós temos algo desse tipo assim, né? Aqui, aqui, aqui e aqui, né? Aí fecha aqui, depois tem a continuidade, né? Acompanhe comigo, por favor. Aqui, ó, você já tem uma resistência, que é a resistência R2. Aqui, você tem uma resistência R2 de cada lado. Quando você tem duas resistências idênticas em paralelo, que é esse caso aqui, ó, a resistência equivalente é o quê? Lembrem-se, é metade do valor delas. Então, a resistência equivalente desta região é R2 sobre 2. Se você não lembrasse disso, você poderia ter feito o produto pela soma, né? R2 vezes R2 sobre R2 mais R2. E aí você ia chegar nisso aqui. Então, esses dois caras são reduzidos a uma única resistência de R sobre 2, que vai estar em série com esse cidadão aqui. Então, eu posso chamar isso aqui de resistência equivalente 1 e vir para a resistência equivalente total, que é 1R2, que é esse cara de cima, em série com R2 sobre 2. Olha lá. Então, 1 ali, 1 inteiro de R2 mais meio, aqui, nós temos o quê? 1,5. Então, 3 R2 sobre 2, né? Faz o MMC ali, você consegue chegar nesse resultado. Agora que eu tenho essa resistência equivalente, eu posso pensar a tensão é R vezes I. Então, o 2, tensão no ramo 2, igual a resistência 2 vezes a corrente 2. 120 igual resistência 2 no ramo é 3R2 sobre 2. Eu reduzi as 3 a uma só, né? E a minha corrente 2 vale 2 ampere. Portanto, podemos aplicar uma simplificação aqui, corto 2 com 2. Passo 3 dividindo. Nosso R2, portanto, vai ser 120 dividido por 3, certo? Quanto que dá 120 dividido por 3, né? Isso aqui vai dar 40 o quê? Ohm. A minha resistência 2 vale 40 ohms. Olha só a resistência da minha lâmpada 2. Então, a gente teve que olhar a divisão das correntes para saber a corrente no ramo onde está a lâmpada 2. Depois, calcular a resistência equivalente da lâmpada 2. Você tem 3 lâmpadas, eu reduzi elas a uma só. E lembrar que no paralelo, a tensão é a mesma para que você conseguisse aplicar o U igual a RI. Então, tá lá, ó, o passo a passo da resolução desse problema maravilhoso da Unifesp. Fechou, gente? Então, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham curtido bastante essa resolução da Unifesp 2023, que tenha ficado tudo muito claro para você ver onde se acertou, quais foram os erros, para poder corrigir, tá bom? Então, ó, beijinho e até a próxima.